Então, uma boa noite a todos vocês. Mais uma vez é uma alegria estarmos reunidos aqui para conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. E hoje a gente vai estudar sobre o primeiro artigo do Credo e vamos conversar um pouquinho sobre a criação do universo. Agora a gente está, então, voltando para os estudos relacionados ao catecismo. Vamos seguir ainda com os temas do manual do Com Jesus, mas o tema hoje ele está mais relacionado justamente à criação e ao primeiro artigo do Credo, ao Criador. Então a gente vai conversar bastante sobre o Pai, né, o Pai que nos criou, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a criação do universo. Aí talvez o melhor tema para esse tópico, para esse estudo, seja o primeiro artigo do Credo, as obras do Pai. Mas eu convido vocês a falarmos com Deus em oração. Amado Pai Celeste, muito obrigado porque Tu és o nosso Criador. Tu criaste o mundo através da Tua palavra e através dela também nos formaste. Somos gratos por esta vida que Tu nos concedeste. Pedimos a companhia do Teu Santo Espírito, ó Senhor, para iluminar o nosso coração e ampliar o nosso entendimento. Fica conosco por amor de Jesus. Amém. Então, para começarmos a nossa conversa, a gente precisa entender como Lutero estruturou o catecismo. A gente passou por todos os mandamentos, vamos falar do Credo e depois vamos falar do Pai Nosso. Essa estrutura que Lutero coloca é relativamente nova para a época. O catecismo era montado de maneira diferente, mas daí Lutero fez uma questão de mostrar que era um resumo da Bíblia. Por isso, ele montou a seguinte ordem. Em primeiro lugar, é a doença. E doença aqui é o pecado. Então, a lei de Deus está em primeiro lugar. Os mandamentos que nos mostram que nós somos pecadores, que nós não somos capazes de cumprir a lei. Nós temos em nós o pecado, né? Não apenas aquilo que deixamos de fazer, mas também a nossa condição natural. Depois, o catecismo apresenta o remédio, que é o credo, né? É a medicina, o centro do catecismo é a medicina. Então, especialmente o segundo artigo do credo, que fala da redenção, que fala de Jesus Cristo. E a terceira parte da estrutura do catecismo é a aplicação do remédio. Bom, você conhece a doença, você sabe qual é o remédio e agora você se apropria dele. O médico dá a receita para você e você aplica o remédio. E aí nós temos o Pai Nosso, especialmente o Pai Nosso, e depois a tábua dos deveres que Lutero coloca, né? A aplicação do remédio ela está condicionada ao Pai Nosso, mas também fala muito sobre a nossa vida em direção às outras pessoas. Por isso, a tábua dos deveres. E aí, como chamamos Deus de Pai, né? Nós já estamos testemunhando que nós precisamos nos agarrar àquele que é poderoso para cumprir aquilo que nós não conseguimos pela nossa natureza. Então, o remédio ele está centrado em Cristo, mas a obra da redenção e a obra da criação e todas as obras da Trindade, elas são unidas. Então, Deus, o Pai, também participa da nossa redenção. Ele não é o nosso Redentor, porque Cristo é o Redentor, isso é obra de Jesus, mas Deus participa da nossa redenção. Aí, para a gente se situar bem, eu trouxe aqui o Credo Apostólico, claro que todos nós sabemos ele praticamente de cor, ou se não de cor, mas antes de começar de fato o estudo do primeiro artigo, eu gostaria de recitar com vocês o Credo Apostólico. Se vocês quiserem em casa também professarem a sua fé falando em voz alta,
mesmo com o microfone desligado, não tem nenhum problema, né? O credo apostólico, todos nós sabemos que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Bom, tendo confessado o credo apostólico, agora a gente já pode dar uma atenção um pouquinho maior ao primeiro artigo. Daí eu trago o que Lutero fala para nós no Catecismo Maior. Ele diz assim: até aqui, falando do catecismo, tratamos a primeira parte da doutrina cristã, referente ao que Deus quer que façamos e deixemos de fazer. Agora segue o credo, ou confissão de fé, que apresenta tudo o que devemos esperar e receber de Deus, e nos ensina, em suma, a conhecê-lo por completo. O primeiro artigo sobre Deus Pai explica a criação, o segundo, do Filho, a redenção, e o terceiro, do Espírito Santo, a santificação. A forma mais resumida do credo seria a seguinte: acredito em Deus Pai que me criou. Acredito em Deus o Filho que me redimiu. Acredito no Espírito Santo que me santifica. Um Deus, uma fé, porém três pessoas, por isso também três artigos ou confissões. E aqui a gente pode falar rapidamente sobre o que é credo, né? Aqui usa-se acredito, mas credo, na verdade, significa eu creio, ou simplesmente creio, né? E Lutero apresenta rapidamente aqui aquilo que nós cremos como igreja cristã, né? E esses credos, né, o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano, são três símbolos de fé, ou seja, credos que são conhecidos por toda a igreja cristã. A maioria das igrejas que se dizem cristãs confessam juntas o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. Algumas deixam algumas palavras de fora e outras já não confessam o credo, porque o credo testemunha a divindade de Jesus Cristo. E algumas igrejas que se dizem cristãs não concordam com a divindade de Jesus Cristo. Mas já que nós falamos sobre o que nós cremos, o tema de estudo e o tema do credo é Deus. O tema da nossa conversa é Deus, tanto na sua obra como na sua pessoa. E aí, então, obras da Trindade e obras de cada pessoa da Trindade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Trindade e bastante sobre o Pai e tudo aquilo que está relacionado com a criação. E depois a gente vai entender até que é muito bom ser criatura de Deus. A gente já conversou um pouquinho sobre isso lá nos estudos de Filipenses. É muito bom ser criatura de Deus, porque admitindo que somos criatura, nós admitimos que tem alguém soberano a nós, soberano ao mundo, que tem controle sobre o mundo. Então, acaba sendo melhor. Se a gente se acha o dono do mundo, aí a gente vê que não é, né? Porque as outras pessoas são mais importantes que nós, etc. E aí a gente vai em busca da felicidade a todo custo, ou qualquer coisa assim, e aí a gente se dá mal, né? A gente não tem o que fazer, porque nós não somos o centro do mundo, nós devemos satisfação a outras pessoas e a Deus também, mas alguns ignoram a Deus, se colocam no centro do mundo e não são. Aí se decepcionam e sofrem de ansiedade, transtornos psicológicos,
e tantas outras coisas que poderiam ser resolvidas apenas se esse primeiro artigo tivesse apropriado no coração. Mas então tá, já tendo definido isso sobre o credo, a gente pode agora falar sobre a ação de Deus, né? A criação do universo. Diz Lutero, e aí trazendo o texto do Catecismo Menor, ele pergunta, aliás, Lutero define o primeiro artigo com as palavras do credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí Lutero pergunta o que isso significa. E ele mesmo responde: creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e guarda-me de todo o mal. Com esse pequeno resumo de Lutero, né, o que significa isso a respeito do credo apostólico, do primeiro artigo do credo, a gente já consegue ver como é melhor ter um Deus criador, né? Ele nos dá vestes, nos dá calçados, comida, bebida, ele nos supre, olha só, e aí coloca abundante e diariamente. A gente, às vezes, parece que falta, mas a gente olha com os olhos muito restritos, assim, se a gente começa a olhar para outras pessoas que têm muito mais dificuldades que nós, né, a gente vai vendo que Deus tem nos poupado de grandes tristezas e tem também nos poupado da miséria, assim, ele nos supre conforme a nossa necessidade. E se usa de pessoas, né? Deus trabalha através de pessoas. E ainda tem mais esse pedacinho aqui. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Ou seja, a ação de Deus, ela é de Deus, ela independe do ser humano. Por isso, devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. Bom, é isso o que o Catecismo Menor traz a respeito do primeiro artigo. E agora, então, é bom a gente conversar um pouquinho sobre a Trindade. A gente já falou sobre Deus e quem ele é, mas é importante falar sobre a Trindade. É um tema bastante importante no cristianismo, então a gente precisa dedicar um tempinho. Já que vamos falar da criação, precisamos falar do Criador. E o Criador, então, é o Pai. A criação é obra do Pai, através do Filho, com a participação do Espírito Santo. A Trindade nunca age sozinha, uma pessoa da Trindade nunca age sozinha, as outras são coparticipantes, por isso é um Deus triuno. A gente separa algumas coisas, isso aqui é do Filho, isso aqui é do Pai, isso aqui é do Espírito Santo, mas isso não significa que os outros não estejam trabalhando, as outras pessoas da Trindade não estejam trabalhando. E por isso, confessar, então, que temos um Criador é confessar a nossa condição de criatura, não de criadores. Nós somos dependentes, nós temos que dar respostas a alguém. E aí, ao confessar o credo apostólico, nós estamos respondendo ao primeiro mandamento, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Aí, com o credo, nós damos uma resposta imediata, né? Sim, tu és o meu Deus. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo e creio no Espírito Santo. Então, o credo apostólico é uma resposta de fé ao primeiro mandamento, né? Aos outros mandamentos também, mas especialmente ao primeiro mandamento.
E aí, eu trouxe agora um aspecto do Catecismo Maior para expandir um pouquinho do que eu tentei dizer. O que Lutero quer dizer, e ele acredita, é que sou criatura de Deus, isto é, que foi Ele quem me deu e continua preservando meu corpo, minha alma e minha vida, membros grandes e pequenos, todos os sentidos, a razão e o entendimento e assim por diante. Comida e bebida, roupa, sustento, esposa e filhos, empregados, casa, propriedade, etc. Além disso, ele faz com que todas as criaturas tenham utilidade e sirvam para suprir as necessidades da vida. O sol, a lua e as estrelas no céu, o dia e a noite, o ar, o fogo, a água, a terra e tudo o que ela produz com o seu potencial, as aves, os peixes, animais, cereais e todos os tipos de plantas. Além disso, todos os demais bens temporais, bom governo, paz, segurança. A intenção desse artigo, então, é que a gente se dê conta de que ninguém possui nem consegue sustentar por si próprio a vida, nem tudo aquilo que acima foi numerado, e ainda possa ser enumerado, por menor e mais insignificante que seja. Tudo isso está compreendido na palavra Criador. Vejam como Lutero testemunha que uma tão pequena palavra é algo tão grandioso. Né? Criador, né? Deus é o nosso Criador, e com isso ele também é o nosso sustentador, ele preserva a nossa vida, ele coloca animais, plantas, pessoas ao nosso serviço e também nos coloca ao serviço dos animais, das plantas e de outras pessoas. Deus, no primeiro artigo, ele nos ensina a preservar a vida, tanto a vida humana quanto a vida do mundo. Então, também faz parte da fé cristã preservar o meio ambiente, fazer a coleta seletiva sempre que possível, né? Cuidar dos animais, cuidar das plantas, evitar um monte de coisas que possam ser evitadas mesmo, entrando agora o Orlando também. Faz parte da criação cuidar da criação. Deus preserva as criaturas através das criaturas. Deus nos coloca a trabalhar. Então, isso é bastante importante ter em mente. Ele pediu, não entrou, agora está pedindo de novo. Mas vamos lá. Não está funcionando, o Orlando não está conseguindo entrar. E agora uma reflexão, assim, agora entrou, efetivamente. Uma reflexão, talvez vocês já tenham se perguntado, ou mesmo já tenham a resposta para isso, mas eu gostaria de perguntar e gostaria de deixar o microfone aberto, né, para que vocês respondam essa pequena pergunta: por que chamamos Deus de Pai? Já que estamos falando do primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Boa noite, Renan. Boa noite. Quando Jesus Cristo ensinou seus discípulos a orar, ele disse, na Pai nosso que estás nos céus. Perfeito, já temos uma grande dica, né? O próprio Salvador do mundo ensinando seus discípulos a orar, já diz Pai Nosso, né? Eu trouxe alguns textos para refletirmos sobre isso, né? Mas como Orlando disse, na oração do Pai Nosso, em outros textos da Escritura, né? É um testemunho da Escritura. A Bíblia fala de uma relação pai e filho, uma relação filial. E Lutero, ele testemunha essa relação filial no catecismo com as palavras sou criatura de Deus e supre-me. Lutero, especialmente na palavra supre-me, está colocando Deus como aquele que provê o sustento. E aí,
biblicamente falando, o provedor do lar é o homem, né? A gente sabe que hoje em dia, na nossa sociedade, muitas coisas já estão invertidas, mas o papel bíblico do homem é ser o provedor do lar, é colocar a comida na mesa. Hoje as mulheres contribuem, às vezes até são elas que colocam a comida na mesa, mas isso não é nenhum problema, né? A gente não vai a partir disso começar a chamar Deus de mãe. Deus é o nosso Pai e esse é o testemunho que a Bíblia nos traz. E aí eu vou deixar os textos aqui, eu gostaria que vocês pudessem ler. O primeiro, né, o Orlando já falou, né, Mateus 6 é a instituição do Pai Nosso, e aí Jesus diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje, né, o evangelista Mateus diz, portanto, orem assim. E daí Jesus diz, Pai Nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Aí nós já temos o primeiro testemunho da Escritura. Mas aí eu gostaria que alguém lesse esse texto que está aí, 1 João 3, 1, a primeira parte. Posso ler? Pode. Aqui, ó. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. O apóstolo João também já nos ajuda, né? O amor do Pai é também sermos chamados de filhos. Tem mais dois aqui. Quem quiser pode ler os dois, ou pode ler um, depois alguém lê outro. Vamos continuar, então. Jesus disse, não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Continuando, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Show, muito obrigado, André. Com esses textos, então, a gente já vê o testemunho bíblico, né, o testemunho da Escritura a respeito da paternidade, né, do Deus ser o Pai, né, a primeira pessoa da Trindade ser o Pai. O Pai de Jesus, ele é o nosso Pai, né, é o que o texto de João fala para a gente. E aí a gente consegue ver também um destaque aqui, né? Aqui temos o texto de Efésios e a gente pode aplicar bem isso. No Novo Testamento, normalmente nas cartas do apóstolo Paulo, Deus é o Pai. E aí Jesus é o Senhor Jesus Cristo, Jesus é Cristo, sempre acompanhado de Senhor. O apóstolo Paulo, ele deixa Deus para o Pai, mas ele não tira a divindade de Jesus. E justamente dizer Senhor Jesus Cristo é dar o título que cabia a Deus, o Pai, no Antigo Testamento. Os judeus chamavam Deus de Senhor. Até nas nossas traduções, no Antigo Testamento, né, o Senhor Deus diz. Aí é a mesma palavra que Paulo usa para Jesus. Então, Paulo testemunha a divindade de Jesus Cristo. A Bíblia testemunha a divindade de Jesus Cristo. Mas o Novo Testamento guarda Deus para o Pai. E no Antigo Testamento, quando a gente fala de Deus, a maioria das vezes está falando da Trindade como um todo, assim. A Trindade, ela está presente no Antigo Testamento, isso é visível em vários lugares, mas normalmente quando se trata de Deus no Antigo Testamento, está se falando mais unidamente de Jesus, da Trindade como um todo. Só que mesmo assim, e aí foi o que eu falei do
do Senhor, né, o Novo Testamento ele dá atributos divinos para Deus, o Pai, para Jesus Cristo e para o Espírito Santo. E com esses atributos, né, divididos ou compartilhados entre os três, a gente entende que o Novo Testamento vê nos três Deus. E aí, por isso, a Trindade. É algo que foi produzido, não é bem a palavra, mas foi instituído depois, né? A Escritura não usa em nenhum momento a Trindade, mas a Igreja resumiu a sua fé e viu que, de fato, Deus se manifestava como o Criador, como o Redentor e como o Santificador. E aí, ora se falava do Pai, ora do Filho e ora do Espírito Santo. E às vezes se falava dos três juntos, compartilhando momentos, como no caso da criação do mundo, ou então compartilhando atributos, né, adjetivos. Se fala, né, do senhorio de Cristo, mas se fala do penhor que é o Espírito Santo, o penhor que é dado pelo Pai e pelo Filho. Então, se o Espírito é o penhor do Pai e do Filho, ele provém do Pai e do Filho, então ele tem a mesma divindade do Pai e do Filho. Trindade é um mistério, né? A gente sabe, é um grande mistério da fé, é sobrenatural, a gente, com a razão, tenta sumarizar, mas não consegue explicar o que é de fato a Trindade. É de fato fé. Trindade é fé. Mas vamos adiante, dando maior atenção a alguns versículos que falam da onipotência de Deus Todo-Poderoso, para daí sim começarmos a falar sobre a criação. A gente só pode falar de criação se temos um Deus Todo-Poderoso. E aí a gente precisa do testemunho da Escritura para vermos o que a Bíblia diz a respeito de Deus, o Pai. 3 textinhos curtinhos, quem quiser pode abrir o microfone e ler. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Continua, Renan. Pode continuar. No começo, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Salmos 36:6. Muito obrigado, Danilo. Vou falar rapidinho sobre cada um, né? Aqui Lucas está bem no relato da gravidez de Maria, né? A concepção pelo Espírito Santo. É a resposta de Maria para o anjo, que falou a respeito de Isabel, que estava grávida, mesmo sendo velha, né? Falando da gravidez de João Batista, e depois de um milagre que viria a ser a concepção virginal de Maria. Então, Deus ele tem todo o poder, ele tem o poder para criar a vida e para criar todo o mundo, né? E há inúmeros outros textos que falam dessa criação a partir do nada, a criação a partir daquilo que era impossível. A criação do mundo ela era teoricamente impossível, porque não havia nada. Deus cria do nada, não havia matéria-prima. Havia, na verdade, o que diz o Salmo 33. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Havia Deus, e de Deus fluem todas as coisas. A segunda coisa, né, falando do texto de Gênesis ali, é justamente que a criação é fruto do poder de Deus. Se não houvesse a mão de Deus na história da criação, certamente não haveria criação. E somente um Deus todo-poderoso pode criar. Somente um Deus todo-poderoso pode gerar a vida. E aí, gerar a vida e ser todo-poderoso, a gente pode inclusive falar do Espírito Santo, tá? Porque o Espírito Santo, ele gera a nova vida, ele cria a nova vida no nosso coração. Então, ele é todo-poderoso.
Somente o Espírito Santo, sendo Deus Todo-Poderoso, consegue criar, através do batismo, a nova vida, através da fé, a nova vida no crente. O coração pecador, ele é vazio, ele é sem forma, ele é como a terra. Mas aí o Espírito Santo produz nele a fé através do batismo. Por isso o Espírito Santo também pode ser testemunhado como divino. E o terceiro texto, da palavra, a gente consegue rapidamente conectar com o texto de João 1, que até vai estar logo depois. Deus cria o mundo através da sua palavra. E a palavra do Pai é o Filho. A gente vai ver o texto logo na sequência. Jesus, ele é a palavra criadora de Deus. Deus diz, faça, e Jesus está fazendo. Então, quando Deus diz, faça, Jesus age, porque ele é a palavra, né? É a palavra que cria. Da mesma forma, a gente entende os sacramentos, né? A gente vai estudar depois, mas é bom ter isso em mente já. A palavra que cria, a palavra que faz, não é a simples água, não é o mero pão e vinho, mas é a palavra ligada aos elementos visíveis. Então, é a palavra de Deus que forma. Isso é bastante importante, até quando a gente vai falar dos sacramentos. E aí, então, o texto de João, como eu disse, alguém pode ler? Vamos lá. No começo, aquele que a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Show, André. Muito obrigado. Né? É o texto de João falando aquilo que o Salmo já disse, né? Deus criou através da palavra. E aí ele faz a conexão, né? A conexão lógica para o cristianismo. O Filho já estava na criação, ele já existia. Né? Ele não foi criado, ele foi gerado do Pai. Texto do Credo Niceno, né? Desde o princípio, Jesus Cristo estava com Deus. Desde o princípio, o Espírito Santo também estava com Deus. E aqui o Pai, de novo, né? Então, a Trindade já existia desde a eternidade. Deus é eterno, imutável, né? Tantos outros atributos que a Bíblia fala sobre Deus, mas aí é importante entender, de novo, né? A palavra que forma, porque a palavra é Cristo. Cristo é que faz, Deus é que faz. Deus faz através da palavra. E um outro texto importante é esse de Colossenses 1,16. Quem quiser pode abrir o microfone e ler. Pois por meio deles Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Colossenses 1,16. Muito obrigado, Orlando. É o testemunho do apóstolo Paulo, né, que está conectado com o Salmo e conectado com o texto de João. Deus criou tudo, tanto no céu quanto na terra, até mesmo as coisas que não se veem, por meio dele. E esse dele é Jesus Cristo, né? A gente pode voltar por meio da palavra. E a palavra é Jesus Cristo. Depois o texto de João mesmo fala, né? Que a palavra habitou cheio de graça e verdade. E aí ele está apontando justamente para Jesus.
E aí a gente volta para o primeiro artigo do Credo e entende que, como Deus é o Criador de tudo, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, inclusive dos poderes espirituais, governos e suas autoridades, a gente consegue entender que tudo está sob o controle de Deus. Nada foge do conhecimento de Deus. Deus sabe tudo, ele é onisciente, está no controle da história. Por isso é tão importante o primeiro artigo do Credo. Crer que Deus criou é algo que conforta também o nosso coração, porque ele está no controle. O Criador sempre é maior que a criatura e tem o controle das suas criaturas. E depois a gente vai falar um pouquinho mais ainda, um texto bem importante de Lutero a respeito do primeiro artigo e como nós devemos guardá-lo em nosso coração. Se a gente, de fato, entendesse com mais profundidade o primeiro artigo do Credo, tanta coisa que a gente vê acontecendo poderia não acontecer, né? Ter essa dimensão do Deus que sustenta a vida faz com que a gente entenda palavras, por exemplo, do apóstolo Pedro, né? Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Então, isso já fica mais fácil de entender, né? Deus está no controle também daquelas coisas que nos deixam ansiosos. Mas vamos um pouquinho para frente, e agora sim, né, depois de falar tanto sobre o Criador e sobre a Trindade, agora a gente consegue falar um pouquinho sobre a criação, especialmente a criação do universo. E aí o texto de Hebreus é bastante importante para nós. Olha só. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Nenhum ser humano vai conseguir, através da razão, chegar ao conhecimento de Deus e muito menos chegar ao conhecimento de como Deus criou o mundo. A gente sabe que nenhum ser humano esteve presente na criação. O primeiro ser humano só apareceu no 6º dia. Então, o que nós temos é um testemunho de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, e aí a gente entende que Deus não vai mentir para o seu povo, então por isso aquele relato ele é confiável, mas é o que nós temos a respeito da criação. A criação foi feita por Deus em 6 dias, e isso a gente vai conversar rapidamente quando lermos o texto de Gênesis. A razão humana ela até vai tentar elaborar teorias, né? Só que quem vai dizer a palavra final é a palavra de Deus, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, e se ele diz isso, por mais que a gente monte teorias e mais teorias, quem tem a palavra final é o próprio Deus. Deixa eu pensar se isso aqui é importante. Bom, eu vou dizer que ainda é importante ter esse aspecto em mente, porque as outras coisas dependem disso, tá? Exatamente, a criação. Crermos que Deus criou o mundo e que o Gênesis é um relato fiel da criação de Deus, faz a diferença no 2º e no 3º artigo, tá? A gente entende que Jesus Cristo nos oferece a paz que o mundo não pode dar. E essa paz ele só nos oferece através do seu sacrifício. E o seu sacrifício nada mais é do que a compensação pelo pecado humano. E o pecado humano começa em Gênesis 3, quando Adão e Eva caem em tentação, aceitam a tentação da serpente. O mundo começa a viver em pecado em função dos primeiros seres humanos. Então, realmente é importante termos o aspecto da criação, e da criação como Deus prevê na sua palavra, para entendermos a vinda de Jesus Cristo ao mundo e a fé que vem pelo Espírito Santo, que nos conecta a Cristo, que nos liberta da maldição da lei e da maldição do pecado. Então, por isso é importante ter em mente que a criação ela é de fato uma obra divina e não simplesmente uma obra do acaso. Se a gente
perde o Deus criador de mente, a gente também perde o Deus redentor. Eu sei que certamente isso é muito difícil de entender, mas a gente não pode perder de mente isto. Deus é o Criador e sem o Criador a gente não tem o Redentor. O primeiro artigo, o segundo artigo depende do primeiro artigo e o terceiro artigo depende dos outros dois. Isso é bastante importante ter em mente. Mas agora sim eu gostaria que alguém fizesse a leitura do texto de Gênesis. Esse eu não projetei. Precisa abrir a Bíblia. Gênesis 1 até o 2, versículo 3. Gênesis 1 até 2, 3. Corrido. Ninguém? Então vou eu. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Depois pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam juntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu o que havia feito era bom. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens,
e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou, veio a manhã, esse foi o sexto dia. Assim terminou a criação do céu, da terra e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou do seu trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Bom, essa é a versão bíblica da criação, a versão cristã da criação. E pequenos detalhes que eu gostaria de dar a respeito do texto lido. O primeiro é o falar de Deus e o acontecer, aquilo que eu falei da palavra que forma, a palavra que faz. É a mesma coisa que diz o relato de Colossenses. Por meio de Jesus, que é aquele que é a palavra, todas as coisas foram criadas. A força criadora de Deus é Jesus Cristo. O segundo destaque é o descanso de Deus. Criar não foi uma coisa que deixou Deus cansado. Isso a gente não precisa pensar assim, nossa, Deus descansou porque ficou cansado, então ele não é todo poderoso. Não, Deus descansou porque quis descansar. E, ao mesmo tempo, para guardar um dia para aproveitar a criação. É algo que Deus, inclusive, institui como mandamento, terceiro mandamento. Santificarás o dia do descanso. Deus quer que os santifiquemos. E como nós os santificamos? Indo para a igreja. Deus, inclusive, prepara um dia para os seres humanos para o culto. Então, é bastante importante esse destaque ao descanso de Deus, ao descanso que nós temos na palavra de Deus e ao descanso que teremos na eternidade. Todos os três descansos, eles estão reunidos. E o terceiro destaque é a perfeição da criação. Todos os dias Deus diz que era bom. E no último dia, tudo o que ele havia feito era muito bom. A criação de Deus, ela é perfeita. A imperfeição que nós vemos, ela é resultado do pecado que gerou a morte e todos os poderes instrumentais da morte. As doenças, as guerras, a própria revolta dos animais contra os seres humanos. Deus diz que é para os seres humanos terem domínio sobre os animais e, de repente, os animais agora também atacam os seres humanos. Então, essa revolta dos animais também é fruto do pecado. Mas vamos em frente. Com isso, biblicamente falando, nós só podemos testemunhar a criação como sendo ação de Deus, como sendo obra de Deus. A maioria dos conceitos evolucionistas que somos bombardeados por aí, tira de Deus atributos. Deus não é todo-poderoso porque ele não pode criar do nada, ele precisa criar matéria, criar isso, criar aquilo. Deus não pode criar o mundo em 6 dias, ele precisa de bilhões e bilhões de anos. A gente perde a dimensão do Deus Criador e da potência criadora do Deus Todo-Poderoso e a gente vai perder a dimensão
do Deus Redentor e do Deus Santificador. É um caminho lógico. Você perde a criação e tudo mais cai junto. Se Deus não cria, ele não preserva, ele não redime, ele não salva, ele não julga, e a vida é o aqui e o agora. E foi exatamente isso que eu falei lá no início, né? A gente falou também sobre o livro de Filipenses, né? As coisas não se resolvem no aqui e no agora, tem algo que está por vir, né? Nós aguardamos o prêmio que vai ser dado, né? O texto de Filipenses, né? E por isso, crer num Deus criador também é tão importante. É mais fácil enfrentar as dificuldades que o mundo nos oferece tendo um Deus criador sobre nós, né? Dependendo de Deus, aí sabendo que Ele vai prover aquilo que nós precisamos. E se não tivermos isso, nós vamos ser responsáveis por tudo. Em algum momento a gente entra em colapso. E crer num Deus criador é exatamente confiar nele e por isso orar ainda mais convicto: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? O suprir é dar o pão de cada dia. E não só o pão, a gente vai ver e já viu, né? O pão ele é muito mais do que simples pão. Deus oferece a nós a subsistência para a vida e nós pedimos que continue dando através do pedido do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus sempre vai dar um jeito de nos alimentar e fazer tudo mais que nós precisamos. Supre-me abundantemente com casa, lar, esposa, gado, todos os bens. Deus dá um jeito de nos suprir. E um outro detalhe, agora a gente já está voltando para o texto de Colossenses, ainda falando sobre a criação, é a parte do estudo sobre os anjos, que está no manual dos confirmandos, e por isso a gente vai conversar um pouquinho. Está bem claro ali, né? Bem claro significa que está reluzente, mas na faixa central nós temos uma multidão celestial. Aqui nós temos basicamente uma figura do relato dos anjos contando aos pastores a vinda de Jesus Cristo ao mundo, né? O nascimento de Jesus. E aí a gente começa a falar então da criação das coisas invisíveis nesse momento. E os anjos são as principais criaturas invisíveis que Deus criou. Mas quando a gente fala de anjos, a gente precisa falar também que a gente não sabe em que dia da criação os anjos foram criados. A gente sabe que foram criados na criação. Deus não explicita no relato do Gênesis, então foram criados os anjos no 4º dia, no 6º dia, no 1º dia. Simplesmente os anjos foram criados e eles apareceram, né? Eles atuam no texto bíblico. A gente vê em diversos momentos. Esse é um. A anunciação para Maria é outro. Tem os anjos que participam do louvor em Apocalipse. Então, tem o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Há diversos anjos que agem. Essa semana a gente, como igreja, lembrou, apesar de não ter sido muito destacado, é mais católica essa parte, o dia de São Miguel e todos os anjos. São Miguel Arcanjo, né? É um dia que a igreja festeja também, né? Miguel é um dos anjos que aparece no livro de Judas e também depois no Apocalipse. E outra coisa que a gente não sabe sobre os anjos é por que alguns se rebelaram. A gente sabe que se rebelaram. O diabo era um anjo, foi criado perfeito por Deus, mas se rebelou contra Deus. A epístola de Judas, ela nos ajuda um pouco. Ela diz o seguinte, né? Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar que moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo, na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Antes da gente fechar o nosso estudo, é bom então a gente conversar um pouquinho sobre os anjos,
Os anjos bons e também os anjos maus. Não é algo que vai tomar muita atenção, muito tempo. Gostaria que alguém fizesse a leitura desses dois textos que falam sobre os anjos bons. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Muito obrigado, Orlando. Mais um textinho, agora Jesus falando. Cuidado, não despreze nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai, que está no céu. E mais um rapidinho, Orlando, se puder ler. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, os 4 seres vivos, os 2 e os líderes, e cantavam com voz forte: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Muito obrigado, Orlando. Esses textos, eles falam que os anjos estão a serviço de Deus, seja no cuidado, seja no culto. É importante a gente ter em mente, né? Aqui em Apocalipse nós temos um relato do culto a Deus e ao Cordeiro. Os anjos, eles exaltam o Cordeiro, eles o louvam. E os demais textos do Apocalipse e da própria Escritura mostram que os anjos são braços de Deus para o cuidado do seu povo. E agora a gente vai falar sobre os anjos maus, aquele que foi derrotado na cruz, né? Aquele texto de Gênesis 3:15, né? O diabo vai ferir o calcanhar da descendência da mulher, mas a descendência da mulher, que nós cremos que é Cristo, esmaga a cabeça da serpente. Então, o diabo perde o seu poder por causa da ação de Cristo na cruz. Por isso, essa imagem é bastante ilustrativa e significativa para nós, né? Na cruz, o diabo é derrotado. Né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre os anjos maus. Eles foram criados bons, mas se rebelaram contra Deus sem nenhuma tentação. Essa é a grande diferença. O diabo tentou Adão e Eva e por isso eles caíram. Só que o diabo não foi tentado por ninguém. Ele foi contra a autoridade de Deus. É o texto que Judas diz, né? Mas aí ele foi derrotado. A gente sabe que ele foi derrotado, mas ele ainda tem poder no mundo. Por causa da cruz de Cristo, por causa da fé cristã, o diabo ele não tem mais o poder acusador que ele tinha. A cruz de Cristo tira esse caráter acusador. E se o diabo quer nos acusar, bom, nós temos o advogado junto ao Pai que intercede por nós. Nós temos Jesus Cristo, o justo. Então, por mais que a acusação do diabo seja forte, o nosso advogado é ainda mais forte. Inclusive, nosso advogado derrotou o diabo na cruz. Então, isso é bastante importante. E a gente começa a entender aspectos interessantíssimos da fé cristã. E tem um outro texto que fala sobre a astúcia do diabo, mas especialmente o texto de Apocalipse 12, eu vou passar rapidinho. Tem um dragão, tem uma mulher e tem um menino naquele texto. O dragão ele é identificado como a antiga serpente, é o próprio diabo. O menino é Jesus e a mulher, alguns dizem que é Eva, alguns dizem que é a igreja cristã, alguns dizem que é Israel, que foi redimido lá do Egito, mas o que importa é o seguinte, o diabo ele não consegue derrotar o menino, e aí ele se volta contra a mulher.
ele faz de tudo para derrotar a mulher. E derrotar a mulher aqui, na verdade, é derrotar a igreja. Jesus diz que a igreja, que o diabo, ou as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Isso significa que sobre a igreja o diabo também não tem poder. E aí o que o diabo precisa fazer? Ele precisa atacar os crentes individualmente. E aí é o que a gente estava falando lá no início, assim, antes da reunião começar, né? O diabo ele pode agir possuindo os seres humanos, né, tendo possessões demoníacas, mas o diabo ele é muito mais esperto, né? Ele engana, ele tem discursos bonitos. Até depois o Apocalipse vai dizer exatamente isso, né? Um dos monstros que está a serviço de Satanás, ele tenta enganar o povo, porque um povo enganado ele é rapidamente atacado e destruído. O diabo ele pega, elimina a mente do cristão, ele engana a fé, ele coloca coisas bonitas, e aí a gente pode falar da teologia da prosperidade, que é algo diabólico, que tira Jesus da cruz e tira o ser humano do caminho da cruz, que foi o caminho que Jesus disse que nós teríamos. E aí ele conta, não, você tem poder, você é o centro da história, você é importante, Deus depende de você, Deus vai se colocar ao seu serviço, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Deus continua sendo Deus mesmo sem a humanidade. Deus continua sendo Deus mesmo sem nós prestarmos culto a Ele. Só que Deus ele é misericordioso e Ele nos quer bem, então Ele nos mostra que o verdadeiro caminho não é um caminho de glória, mas é um caminho de cruz, é um caminho de dificuldade. E isso, na própria tentação de Jesus, a gente consegue ver, né? O diabo tenta dizer assim, bom, Deus não contou toda a verdade. Isso é verdade, mas tem mais coisa, né, por trás disso. Tem a tentação e tem a própria vida, né? Né, os judaizantes lá de Gálatas, né, se colocar a serviço da circuncisão é ser enfeitiçado por um evangelho que não é evangelho. Então, o diabo ele é muito astuto, ele é muito sábio, ele engana muito bem. E nós precisamos estar atentos às armadilhas do inimigo. O diabo quer tirar Jesus da cruz e ele quer tirar o cristão do caminho da cruz. Assim diz o texto de Efésios, pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. E o apóstolo Pedro complementa, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. O diabo quer porque quer afastar o crente da igreja, da comunhão, para então atacá-lo. É a velha estratégia do predador, se a gente para pensar, né? Ele primeiro afasta, ele assusta individualmente para depois dar o bote. E é por isso que o apóstolo Pedro diz para ficarmos vigiando, para estarmos em constante vigilância. E vigiar é fortalecer a fé e fortalecer a comunhão. Por isso a gente precisa realmente estar atento às estratégias do inimigo. E também é por isso que nós precisamos ter tanto em mente o primeiro artigo do credo. O diabo é astuto? Sim, mas ele continua sendo uma criatura de Deus. Ele está sob o poder de Deus. E isso nos dá segurança, nos dá tranquilidade. Todas as coisas estão sob o poder de Deus. E Deus já resolveu a maioria delas na cruz. Outras coisas a gente ainda guarda o juízo, a vida eterna, para que realmente sejam resolvidas. A morte vai acabar. O diabo já foi derrotado.
né? E todos os inimigos do cristão, o mundo, esse mundo pecaminoso também vai passar. E aí as coisas serão diferentes, a vida será diferente. E o Deus que cria é o Deus também que recria, né? Deus que cria o mundo perfeito vai recriar essa criação, vai renovar a criação, vai torná-la perfeita. Por isso vamos àquilo que eu disse lá no início, que seria importante, um texto que Lutero coloca. A conclusão automática disso tudo é a seguinte: como tudo isso que possuímos, mais aquilo que está nos céus e na terra, é dado, mantido e preservado diariamente por Deus, certamente temos a obrigação de amá-lo, exaltá-lo e agradecer-lhe o tempo todo. Em suma, servir a Ele exclusivamente daquela maneira exigida e ordenada por Ele nos 10 mandamentos. Por isso, devemos nos exercitar diariamente neste artigo, gravá-lo e lembrá-lo em tudo o que passamos, em tudo o que nos acontece de bom e quando escapamos de um aperto ou risco. Deus nos proporciona tudo isso para que percebamos seu amor paternal e exuberante para conosco. Isso aquece o coração e desperta a gratidão, fazendo usar todos esses bens para a glória de Deus. Deixa eu só voltar aqui, só um pouquinho. Não tinha. Mas é isso que eu tinha preparado para vocês em cima do texto do Com Jesus. E aí eu deixo aberto para vocês, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, quiser puxar alguma parte de algum pedaço do estudo para a gente retomar, falar um pouquinho mais. Lembrando que está gravado, né? Vai ser publicado depois. Renan, diga, Danilo. Uma coisa que eu fiquei um pouco assim em dúvida, mais ou menos na metade do estudo, que quando você coloca as referências bíblicas do Novo Testamento em que Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, né? Uhum. Só fiquei na dúvida se no Antigo Testamento não tinha, as pessoas não chamavam Deus de Pai, e se foi essa revelação mesmo, que foi Jesus que trouxe isso para nos mostrar, né? Eles não, sei lá, não via essa proximidade com Deus, ou coisa desse tipo. O aspecto paternal de Deus, ele já era visível no Antigo Testamento. Mas agora, de cabeça, assim, eu não tenho lembrança direta se em algum texto do Antigo Testamento nós temos algum profeta ou algum salmo, ou mesmo na história do povo de Deus, tem algum momento que se fala, se chama Deus de Pai, né? Até porque a relação fica completa e lógica quando o filho vem ao mundo, né? Enquanto não há o nascimento do Filho de Deus, do Messias esperado, eu não tenho de cabeça algum texto que fale sobre Deus ou Pai no Antigo Testamento. Assim. Não sei se o pastor lembra de alguma coisa, quer contribuir. Na verdade, eu estou tentando me lembrar também do Antigo Testamento. Realmente não tem assim debate pronto, não. Eu só me lembro da oração, né? Que eu não sei se o povo do Antigo Testamento também fazia, ou era uma coisa já do Novo Testamento também, lá o Abba, né? Ah, sim. Pai. Eu não sei se isso é uma referência ao que o povo de Israel já fazia no Antigo Testamento, mas existe essa menção aí, que é em hebraico, né? Na verdade. Uhum. A única coisa que me lembra, assim, de bate-pronto. Realmente mais eu não me lembro, não. Eu acredito que isso seja um bom testemunho mesmo, pastor, já que tem o Abba Pai, né? Pelo Espírito chamamos a Deus, né? Clamamos a Deus, Abba Pai.
em Gálatas e Romanos, esse texto. Então, aí eu acredito que sim, né? Seja algo que já vinha do Antigo Testamento, ou pelo menos essa ideia de paternidade já estava bastante presente. E como Orlando coloca, né, Deus no Antigo Testamento ele é chamado de Elohim, Criador, El Shaddai, Adonai, né, tem diversos nomes de Deus, realmente. Yahweh, né, que é o nome de Deus especificamente. Mas é uma pergunta boa, Danilo. A gente pode procurar e daí a gente traz uma resposta mais sucinta. Eu mando pelo WhatsApp para Não, não precisa se preocupar. Não, é porque assim, eu pensando, quando fala a palavra pai, né, dá-nos uma sensação de um Deus muito mais próximo, né? E talvez isso que Jesus nos revelou, né? Eu não sei se o pessoal do Antigo Testamento também tinha essa... Às vezes, assim, parece que Deus é uma pessoa... Pessoa não, mas é alguém mais distante. Bom, essa é a impressão minha, só. Uhum. Até o povo sentia Deus mais distante, assim, e daí vinha os profetas para lembrar que, não, Deus está no controle da história, Deus criou vocês e Ele protege vocês, Ele manda, Ele está no controle dos inimigos, mas realmente, assim, a paternidade é muito mais próxima, né? Jesus quer mostrar aquele Deus que estava próximo, sim, o Deus que é o libertador, ele é sim um Deus que quer estar presente, né? No relato de Gênesis, a gente vê que Deus está na criação junto com Adão e Eva, né? Então, ele é um Deus presente, ele é um Deus próximo. E talvez com o pecado, né, certamente com o pecado, as coisas, né, criaram um afastamento, né, de Deus dos homens. E aí Jesus veio mostrar, bom, mesmo assim, mesmo vocês afastados, Deus ainda quer que vocês o chamem de Pai, né? Mas é algo para pensar. Mas mais alguma coisa? Ô, Renan, eu dei uma roubadinha aqui, entrei na internet, fazendo buscas, né? Eu vi só um versículo por enquanto, que também aparece muita coisa, não consegui ver, né, a tempo. Mas no Salmo, deixa eu voltar aqui. Salmo 68:5. Mas não fala assim, não dá a entender que é pai de todos, mas coloca assim: pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Mas aí apresenta, né? O Salmo apresenta já como pai. Então já tinha essa ideia do Deus Pai. Exatamente o cuidado, né? Quando se apresenta, então, como pai de órfãos e viúvas, mostra que Deus tem muita atenção àqueles que que estavam alheios à sociedade, né? Os órfãos e as viúvas, eles não eram nada na sociedade, mas para Deus eles já eram importantes. E daí Jesus depois veio mostrar ainda mais, né? O Deus Emanuel, o Deus que se faz presente com os seres humanos, e aí com prostitutas, cobradores de impostos, pessoas de má fama. Então, Deus está sempre junto do seu povo. Mas não tem problema roubar não, Danilo. A internet está aí para nos ajudar. Mas, qualquer coisa, se temos mais alguma pergunta... O Google às vezes ajuda, né? Sim, sabendo usar é uma boa ferramenta. Mas, se não, vou pedir para o pastor nos dirigir em oração. Vamos sim, vamos conversar com Deus em oração, então. Amado e bondoso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas Deus Pai, como é bom podermos nos dirigir a Ti, ó bondoso Deus, Todo-Poderoso, Criador, Onisciente, com todos os atributos que nós nem entendemos perfeitamente, nós podemos nos dirigir a Ti com uma palavra tão simples como a palavra Pai. Obrigado, querido Deus, por seres o nosso Pai, um Pai que provês tudo o necessário para a nossa vida, para o nosso sustento,
um Pai que não só criou a tudo, como mantém a tudo também, mantém a nossa vida e tudo o necessário para a nossa vida. Obrigado. Só podemos te agradecer ao querido Deus, porque sabemos que nada merecemos, nem mesmo o fato de termos vindo a este mundo, termos passado a existir em algum momento. Nada disso merecemos, mas sabemos que o teu amor é tão grande que, apesar de nossa insignificância, tu nos transformas em algo que tem significado, em seres muito importantes e muito caros para ti. Que possamos, ó bondoso Deus, continuar também preservando e defendendo a vida neste mundo, defendendo esse mundo tão belo que tu criaste, que queremos de fato fazer a nossa parte também em preservá-lo para que a vida possa continuar tendo qualidade, uma vida que realmente foi criada para ser bela e bonita. Que o pecado e que nós, seres humanos, não façamos o pior ainda, não dificultemos mais ainda a vida neste mundo. Ajuda-nos a fazermos nossa parte como administradores desse mundo tão belo que tu criastes. Por Jesus Cristo, nosso querido Salvador. Amém. Amém. Bom, vou interrompendo a gravação aqui.